Mesmo esquema nosso. Daqui a pouquinho lanço outro link e a gente vai terminando a matéria, tá bom? Então, bora fazer aquela revisão 5 minutinhos iniciais, depois a gente passa para a parte nova da matéria. Simbora. O que fala para a gente a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência? Bora lá, moçada? Isso aí a gente viu na última aula. Estão lembrados? Que os pares de elétrons da camada de valência tendem a ficar o mais afastado possível? Para quê? Para ficar mais estável? Para ficar mais estável. Se eles estão mais afastados, a distância entre eles é maior ou menor? Maior, e aí Maior. a força é menor. Justamente, aí a força de repulsão é menor. Sendo menor a força, mais estável vai estar aquele composto. Tá? Então é isso que vai ditar para a gente a geometria da molécula. E a gente vai ver algumas geometrias aqui, gente, aquelas que estão no plano do Enem. Tá? Mas, por exemplo, gangorra não está, em forma de T não está, entendeu? Então essas, se depois vocês quiserem dar uma olhadinha, é só buscar informação e a gente pode até discutir, abrir um link aqui e montar uma aula extra dessas geometrias fora Enem. Porque às vezes alguém vai fazer ITA e aí esses caem, tá? Então, bora lá, povo. Vamos passando aqui os slides. Eu brigo com esse mouse todo dia. Então, essa teoria da repulsão dos pares de elétrons, ela vai o quê? Ela vai rezar justamente isso para a gente. Então, eu tenho aqui um átomo central, tá? E esses pares de elétrons ligantes e não ligantes no átomo central, eles vão se repelir, porque são cargas de mesmo sinal. Então, quando isso acontece, eles vão ficar o mais afastado possível, modo dar o quê? Dar essa estabilidade. É o que ocorre para a gente na diferença de linear com duas para angular. Então, bora aqui, vamos fazer uns desenhos aqui para a gente relembrar isso aí. Quais são os exemplos possíveis quando a gente trata de linear? Eu vou colocar aqui escuro, porque quando eu escrevi de vermelho, eu tive um probleminha com um aluno, numa cidade que eu dou aula, ele é daltônico, então, e não falava, gente. Então, se tiver alguém com um pouquinho de dificuldade de ver alguma cor que eu colocar, me fala, tá? Eu acho que eu até já tinha comentado isso com vocês. Então, bora aqui. Quais são os exemplos de lineares com uma ligação? Luísa, você está aí? Atômicos. Boa, Marcos. São os biatômicos. Os biatômicos. Aquela regrinha da Clarissa. Do cloro, flúor, bromo, iodo, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Não esqueçam. Bora lá. Isso aqui é muito comum o aluno esquecer. Tatanoff, tá aí? Deixa ele. Então, olha aqui, gente. Quantas ligações eu tenho aqui, Camille? Uma ligação. Uma ligação. Quantos compartilhamentos? 3 compartilhamentos. Júlia, dificuldade de ver que aqui eu tenho uma ligação só, filha? Não, é. Não, né? Então, beleza. Gente, isso aqui é muito importante que vocês não errem, tá? Pelo amor de Deus. Isso aqui eu não posso tropeçar nisso aqui, não. Gabriel, entendeu isso aqui, filho? Foi tomar um café. Luiz Henrique, tá tranquilo? Então, bora aqui, povo. Então, vamos ver aqui. Essa aqui foi com uma ligação. Mas tem outro, Júlia? Além dos biatômicos? Será que tem, gente? Além dos biatômicos, outro que apresente geometria linear? São os... Tem. Qual é, Marco? São os que têm linear com duas ligações. Não, não. Eu estou falando com uma ligação, Marcão. Que além dos biatômicos, Com o meu não lembro. são os hidrácidos da 7A.
HF, HBr, HI, todos esses são lineares com uma ligação. Então fica H ligado a um ametal da 7A, onde A é o quê? 7A. Tá bom? Tem outros? Tem. Tem, por exemplo, o monóxido de enxofre. Esse aqui é linear com 2 compartilhamentos, tá? Mas os principais estão ali em cima, tá bom? Então, bora aqui. Bora, então. Essa foi a linear com uma ligação. Agora, vamos trabalhar com a linear com 2 ligações. Exemplos. CO2. Posso ter areia também, SiO2, a sílica. HCN. HCN. Tá? E o BeX2. Então, gente, guardem muito esse aqui, ó. Esse aqui que a gente vai bater na aula agora, que eu não falei com eles, acho que eu não falei com vocês na última aula. Vamos fazer um favor aqui, todo mundo para mim. Isso aqui bem direto, tá? O berilo tem número atômico 4. Faça a distribuição, por favor, aqui do berilo 4. 2, 2. Isso, 1s2, 2s2. 2, Isso aí. Então, o Marco Antônio ele já foi muito direto, ele foi muito feliz aqui. 2, 2. O que é isso? Na primeira camada é o que tem o número 1 na frente. 2 elétrons. Na segunda camada é o que tem também 2 elétrons. Então, bora aqui. Esse maluco, ele vai ter uma exceçãozinha para ele. Então, o berilo, por exemplo, se eu pego BeH2, o hidreto de berilo. Então, no caso aqui, olha o Be com o elétron dele e o hidrogênio também com o elétron dele. Então, olha lá. Opa, aqui faltou um aqui. Então, se você pensar aqui, ó, ele passa a ter 2 ligações. Uma para um lado, outra para o outro. Mas aqui, gente, tem uma coisa doida. Alguém já viu o que está acontecendo aqui com o berilo? Luísa? O que está acontecendo, Anne, Maria Luísa, Estela? Oi, filha. Tá faltando elétrons. Está faltando elétrons. Então, se você notar, olha lá, eu representei os 2 elétrons da camada de valência. Mas no caso do berilo, ele não tem mais para compartilhar. Não tem. Então, o que vai ser feito com ele? O berilo, ele se estabiliza com contração à regra do octeto. Aqui é a regra do quarteto. Tá? Então, essa contração, ela vai te dar o quê? Ela vai te dar uma informação que o berilo ele vai estar ficando estável com 4 elétrons. Então, ele teve uma contração à regra do octeto. É só essa contração que tem? Não, não é não. Vocês vão ver que o hidrogênio é regra do dueto, o boro é regra do sexteto, tá bom? Então, aqui pra gente, ele contraiu. E esse xizinho aqui do berilo é qualquer elemento da 7A ou o hidrogênio. Ficou claro, gente? Perfeito até ali? Sem problema? Então, simbora. Então, linear vimos com uma e com 2 ligações. Agora, ao ângulo, desculpa, 180. Agora a gente vai para angular. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que nós tenhamos
Um ácido que dá cheiro de ovo podre. H2S. Então, vamos com calma. O enxofre é 16. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém tem dificuldade de distribuir por camada, gente? Então, vamos embora. Já que não falaram, tem uma pessoa aqui querendo entrar. Então, eu tenho 2 na primeira camada, 8 na segunda camada e 6. Então, 6 elétrons na camada de valência. Então, vamos representá-los aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou fazer uma coisa incorreta aqui. Do lado de cá, outra incorreção. Então, ó, peguei aqui, peguei de cá. Então, se vocês notarem, linear, mas aqui tem um diferencial, sabe? Stella, o que tem de diferente aqui que eu não tive na linear com 2? Você tem elétrons sobrando no enxofre? Boa! Eu tenho elétrons sobrando aqui no enxofre, Lucas. Isso aí. Então, esses pares de elétrons, o que eles vão exercer aqui? Força de repulsão. Justamente, Marco, a chamada de força de repulsão eletrostática. Tá? Então, nesse caso nosso aqui, ó, eu tenho essa força. Então, isso aqui, ele sai desse ângulo e vem para esse. Ó. Ele vai ter um ângulo variável. Então, eu vou depender da eletronegatividade. Tá? Tanto que na apostila de vocês, desculpa, na apostila de vocês, ele fala que essa angulação ela é variável. Tá? Então, ela pode ser 105, 107. Então, pode variar aqui. E os principais que vão me dar geometria angular é H2A, onde A é um ametal, da 6A. Ah, mas eu posso ter outra situação? Posso, esse aqui é o principal. Por exemplo, se você vai para o dióxido de enxofre, ela é angular. O ozônio é angular. Tá? Fugiu disso aqui, mas as principais estão aqui, ó. Tá? Nesse caso aqui, você vai ter S, dupla O e a coordenação para o outro lado. Apesar de quando a gente chegar na universidade, vocês não vão ver coordenada, porque aqui eu precisaria de uma orientação espacial e aqui não vou ter. Então, mas eu tenho ela aqui, ó. Então, ela hipoteticamente ela existe. A mesma coisa para o ozônio, ó. O oxigênio está na 6A, fechou aqui o octeto. Vamos fazer um emparelhamento para cá. Tá, então aqui. São também exemplos de angulares. Guarda uma coisa, a angular, ela apresenta 2 ligações. A diferença, Camila, é que na angular, foi o que Lucas falou conosco. Assim, Érico, sobrou par de elétrons. Se sobrou, ela empurra. Se não sobrou, é linear. Ficou claro? Vamos para a próxima geometria. A próxima geometria nossa é a trigonal plana. A trigonal plana tem 2 grandes grupos representantes. Aqui. São os hidrocarbonetos de hibridização do tipo sp2 e o BX3. Nota, lá para linear é BE.
É o berilo. Aqui é o boro. Toma cuidado com isso. Hoje está tenso. Então, bora aqui, gente. Vamos pegar uma molécula de formol. Qual que é o nome oficial do formol, moçada? E aí, alguém me ajuda? Organiquinha? É ácido fórmico? Não. O ácido fórmico. Gente, nós teríamos aqui H, C. Também dá. Vamos aproveitar que Júlia falou aí conosco. Júlia, foi bacana, mas não é o formol, não. É o ácido fórmico aqui. Nota É o aqui, Júlia. metanol? Isso, é o metanol, é o formaldeído. Tá? Então, Júlia, quantas ligações esse carbono aqui no seu ácido está fazendo para a gente? 3 ligações. 3 ligações, Júlia. Então, é trigonal, tri e 3. Tudo bem? Por acaso, Júlia, sobra a parte de elétrons aqui? Não. Não. Tá vendo aqui, Júlia? Se eu tenho 4 compartilhamentos, 4 elétrons vão estar ocupados. Tá? Então, nesse caso nosso aqui, ó, o que nós tivemos? A hibridização é do tipo sp2. Então, bora aqui. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu explicar uma coisinha, deixa eu relembrar uma coisinha com vocês, que vocês viram com a outra professora lá. Quais são as hibridizações que eu tenho para o carbono? Elas são do tipo SP3. Isso. Ô Camille, me ajuda aí. SP2 e SP. SP3, qual a natureza das ligações de SP3? São 4 ligações simples? Isso, boa, Camille. Qual que é o ângulo entre elas? 90 graus. Não, Lucão. Olha aqui, foi muito bom o Lucas ter falado isso. Gente, olha para cá, por favor. Lucas, aqui me dá a imensa impressão que isso aqui seja o quê? 90 graus. Mas isso aqui, ele vai estar assim, Lucas, ó. Aqui, aqui. Aí aqui a gente pode pôr assim, ó. A gente precisa de um trem para desenhar. Ai, que raiva! Agora eu vou apagar lá aquele borradinho, vai apagar tudo, quer ver? Porqueira. Mas vamos com paciência. Então, aqui... Não, Eric, não era isso. Não. Ô, gente, vamos relembrar aqui rapidinho, tá? Ó, aqui dentro tá tudo colorido, tá bom? Então, bora aqui, ó. Eu vou ter essas duas ligações no mesmo plano. Essa aqui saindo do quadro e essa entrando no quadro. Então, eu tenho 3 direções. É como se eu tivesse isso aqui, ó. Vocês vão ver se vocês relembram lá. O que a gente viu é como se eu tivesse 3 ligações aqui assim e uma para cima. Então, essa de cima com a do anel estão no mesmo plano. Uma para frente e uma para trás em planos diferentes. Tá? Então, aqui, ó, a do tipo SP3, os ângulos são de 109 graus. Aumentei o ângulo, aumentei a distância, diminuí a repulsão. Dou mais estabilidade. Então, SP3, somente ligação do tipo simples. Tá, Lucas? Beleza, filho? Aqui, Lucas, Beleza, aqui nos induz mesmo a ver 90 graus. Mas lembra que tem um saindo, um entrando do quadro, a angulação é um pouquinho diferente. Depois, a do tipo SP2. A do tipo SP2, Marco, qual que é? 2 ligações duplas. Uma simples, desculpa, 2 simples e uma dupla. Ah, Então, Marco, como que a gente nunca mais esquece isso aqui? O expoente aqui não é 1. Se eu somo, vão me dar 4 ligações. Soma os expoentes aqui para mim, Marco.
Não dá 3? Uhum. Um aqui, mais 2. Então, ó, uma dupla e 2 simples. 3 ligações. Se eu tenho 2 duplas, eu tenho quantas ligações, Marco? 2. 2. Então, ela não pode ser sp2. Então, ela vai ser de que tipo? sp. Se eu somo os expoentes, me dá 2. Qual que é a outra que eu posso ter para sp? Uma tripla e uma simples. Boa, Camila. Uma tripla e uma simples. Aí aqui, essas duas são do tipo SP, aqui é SP2 e a de cima é SP3. Então, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Vou apagar esse 1 aqui, vou apagar esse 1 aqui. Aqui, vamos apagar também, para não embolar. Então, guardaram? Então, gente, se você pega essas hibridizações do carbono, a com 3 ligações é essa. Essa aqui é nosso primeiro tipo de geometria, é a linear, com 2 ligações, e aqui é a trigonal. Como não sobra par de elétrons, é trigonal plana. Tem até um exercício do Enem que ele fala sobre atividade de um fármaco. Quando ele fala que a que é planar, ela não é biologicamente ativa. E a não planar, ela é biologicamente ativa. Então, se a gente pensar, essa aqui só com ligação simples, ela é não planar. Porque eu tenho uma entrando, outra saindo do quadro. Então, eu não tenho isso tudo num plano só. Já aqui não, aqui é plano. Tá? Guarda bem isso aí. Então, a trigonal plana... Oi, gente, depois que Júlia me ensinou isso aí, que ficou fácil. Olha só, a trigonal plana, ela é característica de uma molécula de fósforo, px3, NX3, onde X vai ser 7A ou hidrogênio. Tudo bem? Ou então um carbono com hibridização do tipo sp2. Guarda muito isso aí pra gente. Tá? Então, vamos pensar o seguinte. Tá chegando aí. Vamos desenhar uma molécula de fosfina? Gente, vocês já leram algum artigo, algum texto falando da fosfina? Uma coisinha chamada fogo fátuo. Depois, deem uma lidinha nisso. Isso aqui é bem interessante. É engraçado e, ao mesmo tempo, é interessante a gente ver o que ocorre. Durante a produção disso aqui, em matéria em decomposição, produz isso aqui direitinho, quando ele entra em contato com o oxigênio, ele brilha, expande e faz um barulho. Tá? Então, é muito comum estar lá o doidão lá no cemitério fumando o dele, e aí sai esse gás. Aí quando ele sai esse gás, ele expande, ele faz um barulhinho, ele dá um chiado e ele brilha. Uma coloração brancacenta. Então pensa, o cara tá louco. Isso aqui sai, ainda faz barulho, tá? Então depois dê uma olhadinha a respeito disso. Chama fogo fátuo. Tá? Já caiu umas 2, 3 vezes no Enem. O Enem mais antigo, acho que foi 2001. Um Enem mais antigo. Tá? Ele tem muito disso aí. Então, bora lá. Vamos ver a diferença. Ô, gente, eu estou fazendo um absurdo aqui com vocês, desculpa. Eu estou achando que eu estou em trigonal piramidal. Aqui, ó, isso aqui esquece, tá? Desculpa. Porque aqui vai sobrar a parte de elétrons. Eu estou achando que eu estou na piramidal. Deixa eu voltar aqui. As de trigonal plana, eu tinha dado para vocês o exemplo BX3, eu achei que eu já tinha passado para a piramidal, e o carbono com hibridização do tipo sp2. Então vamos aqui para o boro. O boro tem número atômico 5.
Esquece do NX3 e do PX3, é para trigonal piramidal. Faz a distribuição para mim por camada, Marco. 2. Ué, 2, 3? Isso, 2 e 3. Então, nota. O boro, se ele, por exemplo, forma o BCl3. Então, o boro, ele tem os 3 elétrons da camada de valência dele. Vamos representar aqui. E o cloro tem lá os 7. O cloro está na 7A, ele é lá na coluna 17. Vou apagar aqui. Cloro. Cloro. Então, vamos lá. Fiz a ligação. A outra ligação. Deixa eu só tirar uma upgrade. Tirei a outra ligação. Então, notem o seguinte. Se eu tenho aqui no central todos os elétrons ocupados, eu vou ter B, Cl, Cl, tá. Ô, gente, eu não sei se eu já perguntei isso para vocês. Alguém aqui da sala que mexa com informática? Eu só queria uma informação sobre mesa digital. Eu encomendei uma, eu não sei se vai funcionar, mas tá bom, vamos lá. Então, olha aqui. Tem todos aqui. Então, se você notar, eu não tenho essa repulsão. Então, o ângulo não é variável, porque eu não vou repelir. Então, aqui, todos os elétrons estão ocupados, tá? Ele vai me dar uma geometria do tipo trigonal plana. Então, só apaga aquelas anotações que eu dei no início, que aquilo é para piramidal. O ângulo, 120 graus. Ô, Lucas, aqui fica mais fácil da gente ver, né? Essa angulação aqui, ó. Aquela do tetraédrico, ela é traiçoeira. Então, agora, trigonal piramidal. Oi, filha, fala, Júlia. Quer que volta? O boro estabiliza com 6 elétrons? Espetacular. Eu esqueci de falar isso, Júlia. Então, nota, olha o que Júlia viu aqui bem. Ô, Júlia, você lembra do berilo? Que a gente fez lá na linear? O BE, ele estava estabilizando com quanto? Com 6 também? Não, o BE, olha aqui, Júlia. Com 4. Com 4. É a regra do quarteto, Júlia. Notou? Vê se tem mais elétrons desocupados para o berilo. Não tem. Então, nesse caso, é uma contração, ele estabilizou com 4. Olha o que Júlia observou muito bem aqui, gente. O boro é outra contração, é a regra do sexteto. Então, a regra do sexteto, ela foge um pouquinho à regra do octeto. Ele vai estar estável ocupando os elétrons que ele tem. Então, se ele tem 3 elétrons, compartilhamento, ele vai passar a ter 6. Então, ele foge a uma contração também à regra do octeto. Obrigado, viu, Júlia? Foi muito bem observado. É uma contração ao octeto. Tá? Ele vai estabilizar com 6. Bora lá. Então, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Posso apagar tudo? É bom que está gravado, né? Façam para mim, por favor, e me deem a geometria. Eu só vou pegar uma garrafinha com água ali. Eu gostaria que vocês fizessem para mim o SO3. Se eu pensar no
sulfito 2 menos. Vamos trabalhar com SO3. O enxofre é 16, está lá na 6A. E o oxigênio é 8, também está na 6A. Façam para mim a eletrônica, depois a gente vai fazer a de traços para tentar descobrir a geometria, tá? Rapidinho eu já volto, vou só pegar a água ali. E aí, moçada, vamos resolver aqui? Obrigado pelo tempo aí. Camille, a senhorita fez aí a geometria, deu? Uai, eu acho que é trigonal planar. Ah, vamos ver. Então, olha lá. O enxofre tem 6 na camada de valência. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, se eu tenho 3 oxigênios, vamos colocar eles aqui. Então, bora lá. Aí eu vou ter tuf, 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 tuf. Então, tive aqui as representações. Então, ó, uma representação antiga, circulando. Pronto, estabilizei aqui. Então, agora, o que a gente tem? A gente tem aqui a formação de ligações coordenadas. Tá? Então, ó, coordenada aqui, coordenada de cá. Então, quando a gente faz isso aqui, ó, todos os elétrons, eles vão estar sendo interessados na ligação. Então, coordenada, dupla O, dupla O. Tá bom? Então, não sobrou 3 trigonal, plana ou planar. Tá bom? Então, gente, bora então. Agora, a gente vai para trigonal piramidal. Então, nota que nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, aqui eles estão ligados. Esse de dourado aqui, ele não está ligado. Vocês vão ver que vai acontecer alguma coisa aqui. Então, se a gente sempre pensar, por exemplo, vamos pegar o exemplo que eu tinha dado para vocês lá do fogo fato, da fosfina. Vocês vão ver que daqui a pouquinho eu posso ter uma expansão à regra do octeto. Eu acho que ele até fala isso na apostila de vocês. Eu posso ter uma expansão à regra do octeto com o fósforo. Tá? Então, o fósforo, daqui a pouquinho a gente muda para 10 elétrons. Tá? Então, aqui, vamos embora. O fósforo está lá na 15, ou 5A, 285. Então, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Novamente, eu vou fazer uma coisa errada aqui.
Lembram lá o que Marco falou para a gente para a água? Que tinha uma repulsão? A mesma coisa eu vou ver para cá. Ó. Se a gente notar, eu tenho aqui 8 elétrons. Mas sobrou um par de elétrons aqui em cima. Então, naquele caso nosso ali, ó, a gente passa a ter o quê? Eu passo a ter aqui uma força de repulsão. Tá? Então, vai repelir aqui também. Então, esse ângulo aqui também é variável, tá isso bem destacado na apostila de vocês. E aqui eu vou colocar os hidrogênios. Então, o ângulo, ele passa a ser variável. Tá? Então, um dos exemplos foi esse. Aqui eu coloquei NP. Desculpa, deixa eu tirar ela aqui. A cabeça hoje tá boa, não. Então, aqui é o P. E o N, por estar acima, é o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, vai mudar aqui do P para o N. Alguma dúvida até piramidal, gente? Vocês podem, notem aqui para você ver